Fala aí, beleza? Eu sou o Vitor Macedo, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui você encontra conteúdo sobre tecnologia, programação e carreira. E hoje eu queria trocar uma ideia sobre carreira, especialmente sobre transição de carreira, que eu vi o vídeo da Gabriela Azevedo, que ela está fazendo a transição de carreira de nutricionista para programadora. E eu achei muito curioso, porque eu sou nutricionista. Então, acaba que eu me identifiquei bastante com o vídeo dela. Eu vou tentar contar um pouquinho para vocês a história, minha história da minha transição de carreira, né, da nutrição para a programação, né, que em tese não tem nada a ver, mas tem algumas interseçõezinhas ali na minha história. Bom, antes de mais nada, eu queria começar com um papo pré-faculdade, né? Ali quando eu estava no ensino médio, ali final do ensino médio. Então, eu era muito envolvido com esporte e mundo fitness. Eu estudava bastante sobre dieta e nutrição, então eu já estava caindo para esse lado, né? Já sabia também que eu ia cursar nutrição, então não era muita novidade para ninguém que eu ia acabar caindo para essa área da saúde. Só que o meu primeiro contato aí com programação foi através da criação de planilhas e automação para cálculo nutricional. Então eu ganhei um livro na época que descrevia algumas equações ali para você fazer cálculo e tal, distribuição de macronutriente, para você montar uma dieta. E acaba que esses cálculos são simples, porém é um volume grande. Então, às vezes você quer testar, às vezes você quer colocar um alimento no café da manhã e aí depois você tem que recalcular tudo, todas as refeições para baixo. Então, cravar ali o que você planejou é um tanto complicado por conta desse volume de cálculo que você faz. Então, ter uma ferramenta que te facilite acaba sendo crucial para ter um ganho de produtividade. Passando para a faculdade de nutrição em si, então eu sou formado pela Unirio, me formei ali em 2021.2, né, ou seja, no segundo semestre de 2021. Durante a minha graduação, eu sempre tive um interesse em performance humana e nutrição esportiva, que foram expectativas, posso dizer, bem frustradas, porque a gente só começa a ver um pouco de nutrição clínica já próximo do final do curso. Durante o meu terceiro período, eu tive a disciplina de bioestatística, que foi uma das disciplinas que eu mais gostei. Então, foi onde eu tive meu primeiro contato com a área de dados e programação, porque o trabalho final era a entrega de uma análise de dados em cima de uma base que a gente escolhia. E eu escolhi uma base de dados de doenças transmitidas por água em alimentos nos Estados Unidos, acho que desde 1900 e, sei lá, década de 90 até 2012, 2013, não lembro agora. E foi meu primeiro contato com a linguagem R de programação. Eu também tive algumas atividades acadêmicas extras, então eu fiz publicações científicas e também fiz iniciação científica. Nas publicações, eu publiquei 2 artigos na área de biologia molecular. Tive um capítulo em livro publicado na área de química de alimentos. E também tive apresentação em congresso, né? Então tive tanto no SLACA, que é o Simpósio Latino-Americano de Ciência dos Alimentos, e também tive na Semana de Estatística da Unirio. Inclusive, da Semana de Estatística da Unirio, foi exatamente o trabalho que eu fiz e que eu desenvolvi na disciplina de bioestatística. Com relação à iniciação científica, eu fui voluntário em identificação de genes de resistência a antibióticos, utilizando o PCR, que é aquele teste que ficou famoso, o mesmo teste da Covid. E logo depois eu fui bolsista num projeto que analisava leite cru proveniente de fazendas e agricultores familiares do Rio de Janeiro. Então, a gente recebia as amostras no laboratório e fazia contagem de bactérias para poder saber a qualidade desse leite e poder ajudar o produtor. Como eu falei, meu interesse era a nutrição esportiva e não podia ser diferente no meu TCC. Então, meu TCC foi sobre o impacto da suplementação de suco de beterraba no desempenho de ciclismo. Foi uma revisão sistemática, então foi bem interessante, mas infelizmente eu não tive contato com teste clínico, ou seja, não foi nada de campo, propriamente dito. Aí a gente chega na pandemia, então eu estava em casa, coçando o saco, sem fazer nada, de saco cheio. Troquei uma ideia com alguns amigos que trabalhavam na área de programação e eles me recomendaram alguns cursos na Udemy. E aí eu fiz esses cursos, gostei bastante. Tive o meu primeiro contato com Machine Learning e saí desses cursos que eu fiz achando que eu ia me tornar um cientista de dados, ia modelar, ia criar modelos de Machine Learning, ia ser uma maravilha. Porém, para eu me inserir no mercado de trabalho, eu não via outra forma além de buscar um ensino formal, né? Buscar um diploma ou pelo menos uma faculdade que eu conseguisse ingressar num estágio e ter o meu primeiro contato com a área. Afinal de contas, eu entendo que existem muitas pessoas que são ótimos autodidatas e conseguiram ingressar no mercado de trabalho sem uma faculdade ou nada disso, mas eu não vi isso como uma regra, eu vi isso como uma exceção, né? Então, eu não vou me tratar como exceção, eu vou me tratar como regra, então eu busquei o ensino formal. Eu pensei em fazer o reingresso na Unirio em Sistema de Informação, porém o curso não tem relação, né? Não é da mesma área de conhecimento que nutrição, então eu não poderia pedir o reingresso, eu poderia pedir em medicina, por exemplo, ou biomedicina, e eu também não estava afim de fazer Enem de novo, então eu simplesmente cortei essa possibilidade. Eu troquei uma ideia com um amigo meu que ele fez jogos digitais, é um programador excelente,
mas ele comentou comigo, e eu pensei em fazer jogos digitais, né? Ele comentou comigo que o mercado, de forma geral, não olha a formação em jogos digitais com tão bons olhos quanto a desenvolvimento de sistemas. Então, eu também já cortei jogos digitais e parti para DS. Falando um pouquinho da faculdade, né, que eu escolhi, então eu escolhi fazendo na faculdade Senac RJ, muito por conta da facilidade de locomoção aqui no Rio de Janeiro, então o Senac fica ali na Cinelândia, então metrô, é fácil de chegar, tem ônibus também, é muito tranquilo. O projeto integrador, a proposta do projeto integrador me chamou muita atenção, inclusive, por mais que o desenvolvimento técnico do projeto em si seja um tanto desafiador, no sentido de ser muita gente fazendo tarefas diferentes, esse ambiente faz com que a gente desenvolva soft skills muito importantes para o mercado de trabalho, e eu não tenho dúvidas que essas soft skills que eu desenvolvi, esse ambiente me obrigou, de certa forma, a desenvolver, fez com que eu crescesse tão rápido na carreira quanto eu cresci. Como é uma faculdade privada, né, não é uma faculdade pública, não é tempo integral, então eu fazia só no turno noturno, então eu tinha tempo para estudar por fora, antes do estágio, claro, né, mas conseguia ter esse tempo. A grade também me atraiu bastante. O preço nem se fala, porque como o Senac é do Sistema S, então acaba que parte da verba vem do governo. As mensalidades tem um preço bem atrativo, vale a pena dar uma olhada se você quiser fazer alguma faculdade, dá uma olhada no Senac aí da sua cidade, ver se tem o curso de tecnologia que você tem interesse. E eu também consegui aproveitar a nota do Enem, que eu entrei na nutrição, então eu não precisaria fazer Enem de novo. Inclusive era o último ano que eu poderia reaproveitar, então caiu como uma luva. E falando um pouquinho da estratégia ali do tecnólogo, né, a ideia de buscar um tecnólogo é pela rápida inserção no mercado de trabalho. Então, eu já tinha passado por uma graduação ali de 5 anos, né? Na Unirio, nutrição são 5 anos. E eu que precisava me inserir rápido no mercado de trabalho, eu vi a necessidade de ganhar dinheiro e obviamente, o tempo de formação reduzido, né? Então, são dois fatores, né? Primeiro, a faculdade Senac tem convênio com algumas empresas que garantiriam essa rápida inserção no mercado de trabalho, e ao mesmo tempo o tempo de formação reduzido conseguiria fazer com que eu conseguisse tirar o máximo proveito e me inserir o mais rápido possível no mercado de trabalho. Eu tenho a estratégia, né? Eu ainda estou seguindo essa estratégia, que é o tecnólogo mais uma pós-graduação, porque se você for parar para pensar, um bacharelado são 4 anos e um tecnólogo são 2 ou 2,5, né? Quer dizer, vai até 3, né? Entre 2 e 3 anos. O meu foi em 2,5. Então, pensando no tempo, a gente tem um bacharelado 4 anos e a gente tem um tecnólogo 2 anos e meio, mais uma especialização, por exemplo, um MBA, uma pós, que são mais 2 anos se você fizer no tempo certo, né? Então, pensando no todo, em 4 anos e meio, você sai com um tecnólogo mais uma pós-graduação. Em contrapartida, num bacharelado, você só sai com o bacharelado no mesmo período de tempo. Essa foi minha estratégia com o tecnólogo, né? Então, eu consegui sair mais com uma especialização no mesmo tempo que um bacharelado. Acho que essa é a ideia. E como o curso não era meio período, né, ou seja, só no noturno, eu conseguia conciliar ainda os estágios obrigatórios de nutrição, que eu ainda estava terminando, com o curso tecnólogo no turno noturno. Bom, como eu falei, eu me formei em 2021.2, só que dado todo o cenário, eu vi que seria muito desafiador assim que eu me formasse, então eu já estava prevendo esse desafio grande, e também dada a remuneração média do nutricionista, né, que, cara, infelizmente é bem abaixo do que eu julgo suficiente para eu conseguir atingir meus objetivos pessoais, eu resolvi fazer essa transição de carreira para tecnologia antes mesmo de ter terminado a nutrição. Então, fazer numa universidade noturna me permitiu, nos primeiros períodos dessa graduação em tecnologia, conciliar com os meus estágios obrigatórios em nutrição. Então, o início da minha graduação em tecnologia foi junto dos meus estágios obrigatórios em nutrição. Então, de dia eu ia para o estágio obrigatório, de noite eu ia para as aulas da graduação em tecnologia. Porém, como o tempo de formação é curto, como um curso tecnólogo é bem curto, eu tive que otimizar isso muito bem para poder eu ficar fazendo essa interseção somente durante o primeiro e segundo período no máximo, para a partir do segundo período já iniciar a busca por um estágio na área de tecnologia para conseguir me inserir na área, concluir o objetivo que eu tinha de ingressar na área. E aí a gente corta para um hackathon que aconteceu. Uns amigos meus me chamaram lá na faculdade de tecnologia, né, no tecnólogo, que era um hackathon patrocinado pela OLX. Acabou que eu e a equipe que a gente juntou ficou entre o top 10. O tema do hackathon era venda e consumo inteligente e sustentável em larga escala. E essa foi minha primeira experiência com o hackathon, que foi bem interessante. Então, ficar entre o top 10 na sua primeira tentativa, cara, foi
foi bem legal, assim, foi uma experiência bem boa e isso me abriu várias portas, né? Porque como eu fiquei entre o top 10, eu me fui ofertado um Summer Job na OLX, no qual eu fiz um Job Rotation, que eu passei por todos os times de dados, né? Eu podia escolher ali entre fazer o Job Rotation dentro do time de engenharia, né? Ou do time de dados, eu acabei optando pelo time de dados. Então, eu passei pelo time de Data Analytics, Data Science, Data Engineering, Data Science, Track Experimentation, Detectives. Foi um período de 3 meses, então eu ficava ali mais ou menos entre uma semana e meia em cada time. E no fim, eu poderia escolher um time para poder fazer um projeto para entregar no final, né? Para ser a conclusão do Summer Job. Eu escolhi o time de ciência de dados, que foi desenvolvido no último mês do Summer Job, que foi o início da utilização do MLflow pelo time de ciência de dados. Esse foi o projeto que eu entreguei, foi muito legal. A galera foi muito receptiva, me ajudaram muito, conheci ótimas pessoas durante esse processo. E ali eu vi que ser cientista de dados não era muito para mim. Então, foi o primeiro... não é um baque, mas foi o primeiro choque que eu tive de que o meu plano era ser um cientista de dados e vendo de perto o trabalho de um cientista de dados, eu acabei não achando que isso era muito para mim. Mas, por um lado, foi muito bom, porque a área de MLOps dentro da OLX estava começando. Então, eu entrei como estagiário de MLOps. Então, por mais que eu tenha descoberto que ser um cientista de dados não era tudo isso que eu esperava, acabou que, no período do término do Summer Job, a área de MLOps abriu oficialmente dentro da empresa e eu consegui uma vaga de estágio lá. Então, eu tive contato com muitas ferramentas. Então, cara, meu primeiro contato com Kubernetes, com Airflow, com AWS, K6, que é para teste de carga, Git, GitHub, GitHub Actions, Docker e linguagem de programação que eu também tive contato. Então, tive contato com muita tecnologia em um período de tempo muito curto. Então, aprendi muito nesse estágio. Assim, tudo que eu uso hoje, a base veio desse estágio. Então, cara, fiquei meu muito obrigado para todo mundo que me ajudou nesse estágio. Sem dúvida nenhuma, sem vocês, eu não teria crescido tão rápido quanto eu cresci também. E se isso não bastasse, também tive impacto na empresa, né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar na construção da plataforma central de MLOps. Então, consegui participar dos projetos de deploy de modelo online, deploy de modelo em batch, monitoramento de modelo, e aqui entenda monitoramento de modelo como Data Drift, Model Drift. Participei também da construção da Feature Store, especialmente na API de serving das features, que era uma API de alta performance para poder aguentar uma carga bem grande. Eu tenho bastante orgulho desse projeto, inclusive, porque como estagiário eu fiz isso aqui basicamente sozinho. Claro que eu tive apoio da equipe, mas era um projeto que era meu, né? Era a minha entrega e era uma API que teve que aguentar aqui um máximo de 35 mil, quase 36 mil requisições por minuto e tinha que responder próximo ali uma média de abaixo de 5 milissegundos. Então a gente vê aqui que ela conseguia responder nesse tempo e essa API, eu fiz essa API em 4 linguagens diferentes. Foi Python, Java, Kotlin e Go, exatamente para a gente ver qual linguagem se encaixaria melhor a nível de performance. E, cara, foi um baita projeto, foi muito maneiro isso aqui, cara. Eu tenho bastante orgulho disso aqui. E depois, cara, eu consegui me inserir no mercado de trabalho. Então, infelizmente, teve um freezing de vagas na OLX na época, então eu não fui efetivado na área de MLOps. Simplesmente romperam o meu contrato, mas tudo bem, faz parte. E aí eu caí fazendo entrevistas e mais entrevistas para conseguir galgar uma vaga. Tive algumas passagens para algumas empresas e sempre busquei um lugar que eu tivesse um ambiente no qual eu tivesse certeza que eu conseguiria me desenvolver tanto profissionalmente quanto pessoa. Bom, era mais ou menos isso que eu queria trocar ideia hoje. Falei um pouquinho aí sobre como que aconteceu esse processo de transição. Claro que tem vários pormenores aí no meio. Tentei falar aqui de uma forma bem resumida, talvez fique um vídeo até um pouco longo para a proposta que é. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aqui embaixo para eu saber. Então é meio que isso, esse foi meu caminho, essa foi minha trajetória. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se quiser trocar uma ideia, deixa aqui nos comentários, aí eu vou tentar responder o máximo que eu puder. E se ficou alguma dúvida também, tal, pode deixar aqui embaixo que eu respondo. E é isso aí. Valeu, te vejo na próxima. Abraço.